Olá pessoal, aqui é o arquiteto Robson Martins, seja bem-vindo a esse canal onde estaremos abordando assuntos relacionados à arquitetura, urbanismo e sustentabilidade. Nesse vídeo eu estarei falando sobre edifícios deficientes e sobre o direito à acessibilidade. Fica ligado aí que você vai gostar bastante. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, acione aí o sininho para receber notificações sobre os vídeos que estarei publicando aqui, ok? Toda semana um vídeo sobre arquitetura, sobre urbanismo e também uma novidade em breve aí, vídeos ensinando pessoas que estão começando na área de edificações, de arquitetura e urbanismo ou designer, como fazer desenhos, como fazer perspectivas e tudo mais, tá ok? Ou se você se interessa pelo assunto, também você poderá participar dessas videoaulas, ok? Beleza! Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar abordando um tema que é muito corriqueiro, né? É sobre edifícios deficientes, tá ok? O que seriam os edifícios deficientes? Hoje, se você não sabe, grande parte da população no mundo está vivendo mais, está havendo longevidade, as pessoas estão vivendo muito mais anos, estão ficando idosas e o resultado disso é que a cidade e os edifícios eles não estão preparados para esse tipo de população, para esse tipo de pessoa. Por isso que desde a década de 90, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse dia é o dia 3 de dezembro e ele foi marcado para que haja uma compreensão sobre as necessidades e os desafios referentes à acessibilidade e também sobre dignidade para essas pessoas. Existem três objetivos principais nessa data, estabelecida pela ONU. Primeiro é estabelecer a dignidade das pessoas, dando a elas o direito ao emprego através de novas tecnologias. O segundo objetivo é a redução da desigualdade através da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado. E o terceiro objetivo é o desenvolvimento humano dessas pessoas através dessa inclusão. Um exemplo disso são os esportes, onde nós vemos as Olimpíadas ou Paralimpíada. A ONU ela estima que 1 bilhão de pessoas no mundo elas possuem algum tipo de deficiência e 80% desse número está vivendo hoje em países em desenvolvimento. No Brasil, pessoal, o IBGE ele estima que 24% da população possui algum tipo de deficiência. Isso equivale a 46 milhões de pessoas. Daí o grande desafio para os profissionais da arquitetura e do urbanismo ao projetar edifícios e cidades aonde tenha acessibilidade. Por isso que no Brasil a legislação a partir do ano 2000 existem leis que foram estabelecidas e normas técnicas orientando o poder público, orientando os profissionais da arquitetura e do urbanismo. Destaco ainda que a norma técnica brasileira 9050, revisada recentemente no ano de 2020, ela traz diretrizes, normatizações sobre a acessibilidade tanto em edifícios, espaços públicos e outras áreas também. Tendo falado aí sobre tudo isso, sobre a importância desse tema para nós, eu vou contar aqui para vocês alguns cases, algumas situações vivenciadas na vida profissional em que certamente você já deve ter passado na sua vida ou com algum parente andando por uma calçada ou no seu edifício ou na sua casa, que remete à preocupação de nós estarmos fazendo algumas intervenções para a melhoria da acessibilidade. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que quando nós falamos de acessibilidade, muitas pessoas se referem ou pensam apenas no cadeirante. Mas na verdade a norma quando fala sobre acessibilidade, ela está falando com pessoas com qualquer tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos
eu sou uma pessoa com uma deficiência visual, ok? Existem outras pessoas com deficiências auditivas, existem pessoas que sofreram um acidente e temporariamente estão amparadas por uma muleta ou por uma cadeira de rodas. Então, quando nós estamos falando de acessibilidade, nós não estamos falando apenas do idoso ou do cadeirante, nós estamos falando de todo tipo de pessoa, desde criança até os mais velhos. No ano de 2015, por exemplo, o Ministério Público Federal, aqui no Litoral Norte, estabeleceu uma parceria com uma instituição de ensino onde eu trabalho. Então, eu e outros professores trabalhamos nesse projeto que visava fazer vistorias, levantamentos nos edifícios públicos nas 4 cidades do Litoral Norte, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, para levantar as condições de acessibilidade. Naquela ocasião, eu fiz treinamento com os alunos, revisamos a norma técnica, a legislação, a fim de que eles pudessem compreender melhor o que a legislação exige dos locais. Isso ajudou para que, durante as visitas, ao observarem os espaços, eles pudessem identificar as não conformidades. Através desse levantamento, nós emitimos relatórios. Esses relatórios foram entregues ao Ministério Público Federal. E a parte mais legal de tudo isso foi ver o resultado, o benefício que trouxe para a comunidade, para as pessoas. Por quê? Muitos prédios públicos, eles passaram por reformas, a fim de que pudessem se adaptar à acessibilidade exigida pela legislação. Ou seja, as pessoas começaram a frequentar aquele edifício de uma maneira mais segura, de uma maneira mais tranquila, né? Porque a norma técnica também fala que acessibilidade, ela significa a pessoa ter liberdade, livre acesso a qualquer parte do edifício. Mas também outros prédios públicos, outras secretarias estavam em edifícios tão deficientes, porque não é a pessoa deficiente, mas o edifício foi construído com deficiência, que essas secretarias tiveram que trocar de endereço, como resultado desse relatório que nós fizemos. O resultado desse trabalho foi que os alunos do curso de arquitetura e de urbanismo, eles começaram a olhar para os espaços urbanos, para as praças, para as calçadas nos centros, e eles começaram a identificar as não conformidades, começaram a identificar os defeitos, os locais inseguros, onde possíveis acidentes poderiam acontecer com as pessoas. E isso fez com que toda a sociedade, todas as pessoas tivessem um olhar mais cuidadoso com esse assunto. Certamente você está se recordando agora aí de alguma calçada, algum local, algum edifício que você tentou entrar e que você não conseguiu devido a uma escada construída errada, uma rampa com inclinação muito acentuada ou outros equipamentos que foram instalados ali, vasos, né, que acabam atrapalhando a circulação. Né? Então hoje a sociedade, os profissionais, nós da arquitetura e do urbanismo, nós temos esse desafio de olhar para as nossas cidades, olhar para os nossos edifícios deficientes e começar a planejar intervenções visando a melhoria da acessibilidade. No ano de 2020, por exemplo, eu fui contratado por um condomínio a fim de fazer um estudo para melhorias na acessibilidade a esse condomínio. Era um edifício com vários apartamentos e vários dos moradores eram idosos. E o único acesso ao edifício era uma enorme escadaria. Eu vou estar mostrando algumas imagens aí para você. Diante dessa situação do levantamento e do estudo todo que eu fiz, a minha proposta para esse condomínio específico não era a construção de uma rampa de acesso, porque a construção da rampa de acesso seria muito mais cara, muito mais onerosa e ela destruiria o lindo jardim que eles tinham na frente do edifício. A melhor solução nesse caso foi demolir parcialmente essa escadaria, um trecho da escadaria, para a implantação de uma plataforma elevatória. Desse modo, as pessoas que moram no condomínio teriam um acesso muito mais seguro ao edifício. Recentemente, no ano de 2020, um projeto de uma residência, um projeto de reforma numa residência, um cliente meu, ele decidiu também pela implantação de uma plataforma elevatória. Porém, ele decidiu a instalação durante a obra. Nós já estávamos com o projeto, tudo em andamento, e aí ele decidiu colocar essa plataforma elevatória.
pela experiência que eu já havia adquirido nesse tipo de projeto, nesse tipo de implantação, nós conseguimos adequar essa rampa dentro da residência a fim de que a idosa tivesse acessibilidade ao pavimento superior, né? Outros projetos também que eu já fiz para clientes, né, visa justamente isso. Não simplesmente a questão de plataformas elevatórias, mas é a questão da acessibilidade desde a calçada, através de rampas com a inclinação mais suave, pisos antiderrapantes, a instalação de portas deslizantes, né, a construção de banheiros acessíveis para suítes de idosos ou de pessoas com deficiências, né? Então, o que eu tenho comentado com os meus alunos da faculdade é que aquilo que antigamente, né, se via como um banheiro especial, né, hoje está se tornando algo muito mais comum nas residências. E vamos dizer, os espaços públicos também. Porque um outro problema, né, que a norma também ela aborda, é que quando nós falamos de acessibilidade, nós também estamos olhando para pessoas gestantes e obesas, que necessitam de um espaço maior nos banheiros, para terem mais conforto e mais segurança. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas aqui importantes, mas recomendo a leitura da norma técnica ABNT NBR 9050, versão 2020, que é a última, a mais revisada, né, mais atualizada, perdão, até o momento. Então vamos lá. A inclinação máxima para uma rampa de acesso para pedestre, ela gira em torno de 8,33%. É o máximo de inclinação. Significa que a cada 1 metro linear você vai ter um desnível de 8 centímetros no máximo. As calçadas, elas podem ter uma inclinação lateral de no máximo 2%. No caso dos banheiros, a porta deve ser deslizante ou abrindo para fora. Por quê? Os bombeiros, eles recomendam isso em caso de resgate de cadeirantes que venham a tombar dentro do banheiro. A norma técnica 9050, ela traz todas as alturas de vaso, altura das barras, né, barras horizontais, barras verticais necessárias para que a pessoa possa fazer a transferência da cadeira de rodas para o vaso e assim também poder retornar. A norma técnica também ela traz recomendações sobre mobiliário urbano. Isso é importante porque nos espaços públicos, os objetos implantados eles podem causar acidentes com as pessoas que têm mobilidade reduzida ou alguma deficiência visual. Eu recomendo também aos estudantes aí de arquitetura, urbanismo, engenharia e qualquer outra área a consultar o site do IFAM. O IFAM ele tem cadernos técnicos e o caderno técnico número 9, ele trata sobre mobilidade urbana e ele traz várias intervenções, exemplos de intervenções muito boas em centros urbanos, em centros históricos, em áreas antigas da cidade, onde sim foram feitas rampas de acesso, faixas de pedestres e outras adequações, piso tátil, a fim de que as pessoas idosas ou qualquer tipo de possa andar com tranquilidade e segurança. Ou seja, o Brasil ele é uma referência sim na questão de legislação, normas técnicas, sim, nós somos uma boa referência internacional sobre a acessibilidade. O que falta é uma maior conscientização das pessoas e busca de orientação técnica a fim de que as intervenções num condomínio, numa casa, elas possam fazer com que as pessoas que ali habitam tenham maior segurança. Obrigado pessoal por ter ficado até aqui assistindo esse vídeo, espero que ele tenha trazido bastante conteúdo para você, tenha feito com que você venha refletir um pouquinho melhor e você também possa contribuir orientando, avisando o poder público na tua cidade ou no seu condomínio ou na sua escola sobre locais inseguros ou locais onde podem causar acidente para pessoas com mobilidade reduzida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você puder ajudar, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas. Se você tiver alguma dúvida, deixe escrito aqui que estarei respondendo para você, tá ok? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo com essa plataforma elevatória que foi instalada aqui nessa residência, né? Essa plataforma elevatória para uma idosa cadeirante, tá? Não tem nenhum segredo, tá aqui a limitação de capacidade até 250 quilos, tá bom?
Ele tem simplesmente aquela estrutura que é fixada aqui na parede, onde estão os equipamentos que permitem com que a plataforma ela suba e desça. Aqui está o acionamento e aqui do lado de fora nós fizemos o fechamento, um portãozinho para que quando a plataforma não estiver aqui, nenhuma criança ou pessoa possa cair no poço, né?